Fala, principiantes, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Wendler Matos e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco aqui sobre um método de localização de descargas atmosféricas, de localização de raios. O nome do método é o TOA, que é o Time of Arrival ou tempo de chegada. Isso é um método de localização utilizado amplamente pelas redes de detecção de raios, que instalam sensores ao redor do solo para detectar o campo elétrico que é emitido pelas descargas atmosféricas e a partir disso, a partir de dados de vários sensores, eles conseguem localizar o raio caiu em determinado lugar, latitude e longitude, onde é que o raio caiu. Então a ideia é essa, ok? Eu atualmente faço parte da Universidade Federal do Pará e do Laboratório de Pesquisa de Descargas Atmosféricas. Bom, então qual é a ideia principal aqui? Vamos ser bem breves. Acredito que muitos possam se perguntar, né? Como é que a gente sabe onde é que o raio aconteceu? Ele é tão rápido, como é possível descobrir? Então a ideia é essa, pessoal. Imaginem que a gente tem aqui 3 sensores. Ó. Tem esse sensor aqui, sensor 2, R2. Esse sensor aqui, né, que é o 1 no caso, 1, 2 e o terceiro. Imagina que a gente tem 3 sensores, ok? E aqui nós temos a localização de uma descarga atmosférica nesse círculo bem aqui onde eu estou marcando. Ocorreu um raio bem aqui. O que acontece é que o raio é um fenômeno eletromagnético, então a radiação ela se propaga, ok? Se propaga no ar. E vai existir um tempo, T1, em que o sensor 1 vai levar para detectar a presença desse raio. Então o raio aconteceu, algum tempo depois, o sensor 1 vai detectar esse campo eletromagnético. Vai ter também um tempo T2 que o sensor 2 vai detectar o sinal emitido por esse raio. E vai ter um tempo T3 que o sensor 3 vai detectar. Então a gente vai ter um tempo para o sensor 1, um tempo para o 2 e um tempo pelo 3. E o que vai acontecer é uma relação entre o tempo de chegada, time of arrival. A partir desse tempo e da gente saber a distância entre os sensores, porque a gente instalou eles, a gente sabe essas distâncias, a gente vai conseguir construir hipérboles. Então, a partir da interação aqui, por exemplo, uma hipérbole construída a partir da interação entre o tempo de chegada entre o sensor 1 e o 2, a gente vai construir essa hipérbole bem aqui, ok? E a partir da interação aqui entre o tempo de chegada, né, do sinal entre o sensor 2 e 3, a gente vai ter essa outra hipérbole aqui em azul que eu estou marcando aqui também em vermelho. E a ideia é, a interseção entre as hipérboles é onde o raio ocorreu. Então a ideia é essa. Vamos continuar. Então esse é o método TOA, né? Time of Arrival, tempo de chegada. Então, no que se baseia? Imagine que a gente tem uma dada região, onde a gente instala 3 sensores, 1, 2 e 3, ok? E aí ocorre um raio. Então, a partir do sinal emitido por esse raio, vai levar um tempo para esse sinal chegar ao sensor 1, 2 e 3, ok? Os sensores, importante, os sensores têm que estar sincronizados temporalmente para essa comparação do tempo ser correta. Com isso, a gente vai plotar hipérboles. Então, a gente consegue plotar aqui, por exemplo, 3 hipérboles e a interseção é onde o raio ocorreu. Melhorou agora? Então, vamos nessa. Aqui é um estudo base que a gente fez considerando uma rede simples com 3 sensores, um localizado aqui em Belém do Pará, o outro Fortaleza, Ceará e o outro Palmas, Tocantins. E a gente simulou, né, alguns raios ocorrendo, por exemplo, aqui raio 1, Pedreiras, Maranhão, raio 2, Rondon do Pará, raio 3, 4 e 5. Simulamos alguns raios para ver como ia acontecer a localização. Então, aqui está a latitude e longitude, né, dos sensores, sensor 1, 2 e 3, latitude e longitude, seria a posição dele no espaço, e também dos raios hipotéticos, né, o raio 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nós temos as equações que regem todo esse processo. A gente sabe, né, da física fundamental que a gente vê lá no ensino médio, por exemplo,
que existe uma relação entre velocidade, tempo e distância, né? Então a gente sabe que para eu saber o tempo de um determinado evento, é eu pegar a distância e dividir pela velocidade, certo? Então, a partir disso, nós também sabemos aqui, por exemplo, eu posso verificar a distância do sensor 1 para o sensor 2, a partir dessa mesma equação, né? A gente sabe aqui, por exemplo, que distância vai ser o tempo vezes a velocidade. Então, a distância entre o sensor 1 e 2, a velocidade, né, que é a constante da velocidade da luz, é o mesmo. Então, eu vou associar a diferença do tempo em que o evento, o raio, chega no sensor 2 e que ele chegou no sensor 1, ok? Da mesma forma, a diferença para o sensor 1 e 3, entre os sensores 1 e 3, a partir da distância entre eles, né, eu tenho essa equação. E nós também sabemos pelas coordenadas cartesianas, né, que eu posso achar a distância entre dois pontos, né? Eu tenho um eixo cartesiano, eu tenho aqui dois pontos, eu consigo saber essa distância a partir das coordenadas x e y dos dois pontos. Então, a gente consegue criar essa equação aqui também relacionando a distância entre o sensor 1 e 2, que a gente vai relacionar com essa outra, fazer um sistema linear. Então, nós temos aqui essa equação, né, relacionada ao x do sensor 2 menos o x do raio ao quadrado, mais aí o y do sensor 2 e o y do raio, que é o que eu quero saber, a localização do raio, ok? Aí menos a mesma equação, só que agora para o sensor 1. Então, o x do 1 e a localização do raio, que é o mesmo. O y do sensor 1 e a localização do raio, que é o mesmo. Da mesma forma, a gente cria da diferença, né, da distância entre o 1 e o 3 para relacionar com essa, ok? Então, a partir dessas equações, relacionando elas, a gente consegue plotar hipérboles no espaço. Então, aqui é um exemplo, tá? A gente pode relacionar também a questão do sincronismo entre os sensores. Quanto mais sincronizados os sensores estiverem, melhor a localização. Se eles não estiverem sincronizados, a gente vai ter uma perda, um erro. Então, aqui nós temos, por exemplo, localização dos raios, né? Raio 1, 2, 3, 4 e o 5, os hipotéticos. Estudando a questão do sincronismo. Então, se os sensores estiverem sincronizados em nanosegundos, a gente vai ter um erro associado na casa dos centímetros. Se a sincronia dos sensores estiverem em microsegundos, que é um pouco menos, o erro vai estar associado com metros. E se o sincronismo estiver em milissegundos, que já é bem menos sincronismo, o erro está associado a quilômetros. Então, aqui é um resultado já, tá? Então, por exemplo, para localizar o raio 1, com os sensores em nanosegundos, teve 11,45 centímetros de erro entre a localização real do raio e o que o algoritmo encontrou. Mas se o sincronismo for de microsegundos, o erro já foi 87 metros. E se foi milissegundos, o erro foi 104 quilômetros entre onde o raio ocorreu e onde eu disse que foi. Ok? Então tem aqui a média dos erros. Então aqui, por exemplo, né, considerando um evento específico para a gente entender melhor, o raio 1, Pedreiras Maranhão, raio simulado, ok? A distância em quilômetros dessa localização do raio até o sensor 1, até o sensor 2 e até o sensor 3. Então o sensor número 1 é o que ficou mais perto do raio. Considerando o tempo de detecção, né, sincronizado em nanosegundos, que a gente teria toda essa estampa de tempo. Em microsegundos, já teria uma estampa de tempo menor, né? E considerando em milissegundos, que em milissegundos a gente já tem, por exemplo, dois eventos sendo detectados no mesmo tempo, sendo que em microsegundos já existe uma diferença entre eles, e nanosegundos também. Então, por isso que o mili está associado a erros maiores, porque ele simplifica o número do tempo, ok? Então, considerando esse tempo de detecção, que o sensor 1 levou para pegar o raio, o sensor 2 e o sensor 3, considerando essas diferentes escalas, a gente consegue esses plots. Considerando a sincronização em nanosegundos, a gente tem o seguinte, ó, o raio ele ocorreu nesse ponto aqui, mas a localização pelo método tempo de chegada deu bem aqui. Então a distância, o erro entre as localizações foi de 11,45 centímetros. Já considerando a sincronização em micro, que é menor, onde o raio ocorreu e onde realmente o algoritmo me falou que ele teria ocorrido, o erro foi de 87 metros, o erro de localização. E se for milissegundo, que já é uma precisão menor, o raio ocorreu aqui, mas o algoritmo disse aqui.
o erro foi de 104 km, um erro muito grande. E a localização, né, seria basicamente assim, aqui é onde o raio realmente ocorreu, tá? O quadrado vermelho é onde uma localização pelo método TOA deu, e o azul é onde a outra localização deu. Isso aqui, pessoal, é só porque a gente tem, por exemplo, aqui, né, 3 sensores, 1, 2 e 3. E com isso a gente pode, né, se pegar todas as equações, a gente pode plotar 6 hipérboles. Ok? Seriam as 3 em vermelho, numa dada ordem das equações, e as 3 em azul. Então a gente teria sim, né, 2 interseções, por exemplo, considerando as em vermelho, as 3 hipérboles se interceptam aqui, considerando as 3 em azul, as 3 hipérboles se interceptam aqui nesse outro. Mas aí a gente fica com a solução que está mais perto do ponto onde ocorreu o raio, né? A gente fica com a solução, no caso, onde está mais perto do sensor que primeiro detectou o raio. Essa é a melhor resposta. Então, considerando aqui que o sensor, nesse caso, o sensor de Belém detectou primeiro, então essa solução está mais perto desse sensor do que essa solução, que está mais longe. Então, a gente fica com a solução que está mais perto do sensor que detectou primeiro, que nesse caso seria essa, e aí é onde o algoritmo realmente acertou. Se ele falasse que foi nessa outra, ele teria errado, ok? Então, é basicamente esse funcionamento do método TOA. Vocês podem encontrar o trabalho completo, né, a referência que a gente fez, que foi apresentado no 4º Congresso de Tecnologia e Desenvolvimento da Amazônia, 2021, que foi a aplicação do método TOA para localizar descargas atmosféricas, um estudo da influência do sincronismo entre 3 sensores no erro de localização. Está presente no meu ResearchGate, e eu vou colocar aqui na descrição o link, tá bom? Então, muito obrigado. A gente fica com essa frase final aqui, que é When thunder roars, go indoors, que seria quando o trovão soar, vá se abrigar, porque o perigo está próximo. Pare todas as suas atividades, ok? Então, muito obrigado.